Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje lhes trago o filme A Deusa da Vingança, lançado em 2016. Aqui vemos um homem chamado Sam, que ao andar por uma cidade fantasma, acaba sendo atacado por várias pessoas, sem saber por que razão isso está acontecendo. Mas antes de falarmos sobre isso, eu peço para que você deixe o seu like, também se inscreva e ative o sininho. E também me siga nas redes sociais, é só pesquisar Alenart que você me acha. É isso aí, recado dado, vamos pro vídeo. Um vendedor chamado Sam vai para o deserto de Mojave, próximo à Califórnia, esperando fazer algumas vendas. Mas o lugar se revela completamente isolado. A única companhia de Sam naquele lugar ermo é o programa local de rádio Reclame com o Ed. Além disso, Sam via constantemente uma estranha luz avermelhada no céu daquela cidade. Logo, o carro do protagonista apresenta defeito, assim, Sam tem que ir a pé procurar algo para consertar seu carro. Após algum tempo de caminhada, ele chega a um restaurante. Não havia ninguém no local. No rádio, Ed diz que há um assassino à solta, cometendo crimes pela região. Inclusive, uma garotinha desapareceu recentemente, mais uma vítima do maníaco. O protagonista tentou usar o telefone, mas ele não estava conseguindo completar a ligação. E diante disso, Sam decide apenas deixar uma mensagem na caixa postal de sua esposa, chamada Rita. Ele tinha uma filha também. Inclusive, o urso que ele estava levando no carro era para ser entregue à filha dele. Quando estava prestes a sair do estabelecimento, Sam vê um copo de café que ainda estava quente, um sinal de que poderia haver alguém por perto. Ele vai até o banheiro, tentando chamar a atenção de quem possa estar ali, mas ninguém aparece. Ainda assim, nós conseguimos ver através da câmera de segurança que tinha uma pessoa escondida dentro de um dos compartimentos do banheiro. O vendedor tinha pego alguns utensílios no restaurante que esperava usar para arrumar seu carro. Ele faz todo o caminho de volta a pé, rumo onde estava o automóvel. Só que agora ele recebe uma mensagem em seu pager. A mensagem dizia: "Maldito pervertido". Sem entender aquilo, Sam continua sua peregrinação. Quando ele chega no carro, ele o conserta. E o vendedor estava em um hotel de beira de estrada e no lugar algo chamou sua atenção. Um dos quartos estava selado com correntes. De todo modo, Sam decide passar a noite em um outro quarto e ir para casa no dia seguinte. Além disso, Sam liga para o número que havia lhe mandado uma mensagem ofensiva mais cedo. Ninguém atende, mas ele deixa uma mensagem na caixa postal em que pede para não mandarem aquele tipo de mensagem novamente. Pela noite, ele recebe uma ligação em seu quarto. Quem ligou não disse nada, no entanto. Aquilo era mais uma coisa estranha para entrar para a lista de coisas bizarras da cidade. Pouco depois, quando Sam vai ao banheiro, ele vê por uma fresta na parede o quarto ao lado. Na cama do cômodo vizinho havia uma boneca sobre a cama, e de repente uma luz vermelha começa a crescer no ambiente. No dia seguinte, Sam segue viagem com seu carro. No vidro do veículo, alguém escreveu um xingamento direcionado ao vendedor. Indo pela estrada, Sam ouve no rádio o Ed dizer que a polícia descobriu uma nova pista que os levaria ao assassino muito antes do que esperavam. Sam vê em um cartaz no meio da estrada o número da rádio e decide ligar para o Ed, a fim de enviar uma mensagem à sua esposa, já que ele não conseguia falar com ela pelo telefone, porque tudo ficava caindo na caixa postal. Logo depois ele cai na estrada novamente, e agora ele recebe mais uma mensagem em seu pager. Dessa vez a mensagem diz: "molestador de crianças". Mas isso não era tudo, os pneus do carro são furados porque alguém deixou uma armadilha na estrada. Sam continua seu caminho a pé sem entender por que aquilo tudo estava acontecendo com ele. E então, após andar naquele sol escaldante, ele encontra uma viatura de polícia no meio da estrada. Mas não era ajuda que o policial estava disposto a oferecer. Em vez disso, ele atira em Sam, que após ser baleado, foge. O vendedor entra numa casa logo depois e lá dentro ele tenta usar o telefone para pedir por ajuda, e enquanto isso o rádio tocava ao fundo. De repente ele ouve no rádio dizerem que o assassino que os policiais estavam atrás se chama Sam. Não parecia fazer sentido, Sam se considerava inocente. Como ele poderia estar sendo acusado de homicídio? Devia ser um erro, um engano. Engano ou não, ele tinha que tomar cuidado, pois o policial que atirou nele antes entrou naquela casa para procurar pelo Sam. O vendedor se esconde no banheiro, mas o policial o encontra e os dois entram num embate físico. Eu não entendi porque o policial deixou a arma encostada e decidiu pegar o Sam na faca. Não faz o menor sentido, mas tudo bem. No fim das contas, Sam consegue matar o policial, e quando revira o corpo do oficial morto, Sam encontra uma carta. Nela dizia:
como dito em seu programa, não faça contato com o terrível homem cujo nome é Sam Corbett. Faça o que puder para isolá-lo e segregá-lo. Alerte-nos imediatamente se o ver. Ele não é confiável e merece seu ódio. E quem assina a carta é Ed, o estranho locutor da rádio local. Sam pegou a arma do policial morto e seguiu em frente até chegar à casa de uma senhora. Lá ele tenta conversar com a mulher para tentar entender o que está acontecendo, mas ela está muito assustada e então acaba que Sam a empurra, o que faz a senhora bater no fogão e derramar água fervendo sobre sua cabeça. A velha ficou desfigurada e do lado de fora, os sobrinhos da mulher, 2 homens com máscaras no rosto, começam a perseguir Sam. Sam atira em um deles e o mata imediatamente. Já o outro, Sam matou na força bruta mesmo, porque a arma tinha travado ou acabou as balas, e daí ele teve que ir no mano a mano. Após ter matado os 2 homens, mais tarde, Sam encontra a mesma senhora de antes. Ela lhe pergunta se ele se divertiu fazendo todos os atos terríveis que cometeu, mas ele não era criminoso, pelo menos esse era o pensamento dele. E Sam, tentando chegar ao fundo de tudo isso, pergunta onde está Ed, pois para ele, Ed era o culpado por tudo isso. Afinal, ele distribuiu várias cartas pela cidade, dizendo às pessoas que se vissem Sam deveriam matá-lo. Antes de encontrar Ed, Sam liga para sua esposa Rita mais uma vez. Agora ele diz à mulher que o que estão dizendo sobre ele é mentira, mas quando vai encontrar Ed, Sam percebe o contrário. Ao voltar para o quarto em que estava, o vendedor vê novamente aquela boneca de antes, e ele também vê o esqueleto de uma garotinha amarrado a uma cadeira. O telefone toca e quem fala do outro lado da linha é Ed. O radialista revela que Sam era de fato culpado. O vendedor era um molestador de crianças que cometeu um crime terrível. Ele atacou uma garotinha e agora estava sendo punido por seu crime. Nisso, a gente pode tocar no tema do filme. Inclusive, o título em português revela muito mais sobre o plot do filme do que o nome original em inglês, que é Sam Was Here. A deusa da vingança na mitologia grega é Nêmesis, e ela é por vezes caracterizada como a irmã maligna do Sol, uma estrela vermelha. O que faz sentido quando a gente olha para aquela luz avermelhada que Sam vê no céu a todo momento, o que simboliza a deusa Nêmesis. O protagonista estava numa espécie de purgatório ou inferno para sofrer pelos pecados que cometeu em vida. Sim, Sam estava morto desde o início. Uma fala que nos revela que ele estava morto é quando a mulher para quem Sam ligou o filme todo, chamada Rita, diz que seu marido e pai de sua filha tinha morrido faz 5 anos. A forma como Sam morreu provavelmente foi tirando a própria vida. O filme parece fazer um simbolismo com isso, que é o fato do Sam deixar bilhetes por onde passou em que estava escrito Sam was here, Sam esteve aqui. Esses bilhetinhos parecem remeter às cartas ou bilhetes que as pessoas deixam antes de tirarem a própria vida. Mas por que o protagonista não se reconheceu como culpado? Como parte de seu castigo, sua memória foi apagada para que ele sofresse ao longo do processo de punição, até por fim ter uma das maiores penas, que era se reconhecer como o monstro que ele é. A boneca que Sam viu ao longo do filme simbolizava a vítima cuja vida ele tirou. E no final, o corpo em decomposição que ele enxerga é também uma representação da vítima. Com o reconhecimento da culpa por parte do protagonista, Ed impõe o castigo final, que seria a concretização da vingança. Sam vê várias pessoas do lado de fora do quarto banhadas pela luz vermelha da deusa da vingança, e estas pessoas estavam prestes a finalizar o castigo. Aquelas pessoas entram no quarto e atacam Sam, usando de toda a violência possível para fazê-lo sofrer. E por fim eles colocam o vendedor na banheira, onde derramam ácido sobre ele, finalizando assim a vingança. Ed então se satisfaz com o fim do castigo. E este é Sam Was Here, ou A Deusa da Vingança. É um filme relativamente curto, ele tem mais ou menos 1h e 15 minutos de duração. E eu achei bem legal. É bem interessante quando o filme coloca um vilão como protagonista, porque a princípio você pensa que o Sam é a vítima da história. E daí, conforme vai se desenvolvendo o plot, fica claro que é justamente o contrário. Fora a parte do simbolismo, que também é muito interessante, né, de trazer mitologia grega e tudo mais. Esse filme lembra muito o Triângulo do Medo nesse sentido, né? Inclusive tem vídeo aí no canal, se você não viu, tá? Vai ficar o card aí ou vai ter na descrição. E bom, é isso por este vídeo. Não se esqueça de deixar o like se ainda não fez isso e comentar. Se quiser e puder, torne-se membro do canal. E é isso aí, até o próximo vídeo e tchau!